Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Ogro especial The Winchesters. Episódio 4. Deixei vocês ansiosos na semana passada quando a gente falou do terceiro episódio e eu vou dar o meu parecer aqui de quem assiste episódio por episódio e Rubão, que já conhece a série de dentro pra fora, inclusive Supernatural. Rubão, o que você achou do episódio 4 de The Winchesters? Melhor que o 3, cara. Melhor que o 3. Pra mim, já começa dizendo que a estrela do episódio pra mim foi o Jon. Até porque vai começar a falar um pouco dos seus traumas de guerra. E ele teve aí uma participação interessantíssima, explorando aí mais... exigiu mais do ator, né, cara? Teve que fazer mais um drama. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ele brilhou um pouco mais do que de costume, mas eu acho que a estrela do episódio foi o Carlos. O marinheiro também. Carlos. Grande surpresa pra todo mundo, né, cara? Também, de uniforme e tudo, pô. Pois é. O Carlos é uma figura emblemática da série, né, cara? Tem um papel importante, é inteligente, é importante em muitos momentos, traz aquele sarcasmo, né, cara? Aquela ironia no momento certo. É um personagem muito bom, interessantíssimo, Carlos. Nesse episódio realmente eu concordo contigo. Desde o início, quando ele chega na oficina, vestido de marinheiro, todo de branco, e a mãe do Jon diz pra ele, olha, todos gostam de um homem de uniforme, ele incluindo outros homens de uniforme. Que sacada, velho. Carlos, nesse episódio em particular, foi melhor ainda do que ele já vinha sendo. Mas vamos começar com o enredo então, Rubão. Conta pra gente como é que foi o episódio 4. Bom, como de costume, o episódio começa já apresentando um novo caso. E, na verdade, esse caso um monstro em questão é um deus. Ataca ex-soldados, militares, enfim. E o Jon e a Mary, eles estão treinando ali para uma futura caçada. E Chica e Carlos estão ali apresentando um caso novo para eles. Inclusive é uma cena que eu acho bastante interessante, quando o Jon e a Mary estão treinando ali no quintal e tal. O Carlos chega daquele jeito dele, debochado, e fala, o que é isso? Uma nova forma de acasalamento hétero? Tô entendendo isso. Desculpa interromper esse ritual. Desculpa interromper esse ritual, não sei, é assim que faz agora? Não, a gente tá treinando, pô. O Carlos fala, não, temos um caso novo, venham. E aí vem, seus pervertidos. Exatamente. Não, o Carlos foi sensacional nesse episódio todo. Exato, eles não estavam fazendo nada demais, estavam treinando realmente luta. Inclusive, a Mary deu um cacete no Jon. Que trata de assassinatos de veteranos de guerra. Então a equipe vai investigar. Eles vão ali no hospital a fim de descobrir como está o corpo daquela primeira vítima. E ali o Carlos de novo rouba a cena, porque ele que fica no saco preto, fingindo de ser o defunto, né? E ele... Nessa cena, nesse episódio o Carlos brilhou bastante. Não, o episódio foi do Carlos, cara. Acho que do início ao fim. Foi bacana. A gente começa a resenhar e lembrar das partes. Realmente foi o Carlos. E essa cena do hospital é muito boa. Você vai dar risada. Quebra um pouco aquela tensão do sobrenatural, né, cara? Do fantasma, enfim. E eles vão investigar ali no hospital até que eles encontram o corpo daquele veterano que foi morto. E o Jon, ele tem um gatilho ali, cara. Um gatilho de um trauma pós-guerra, quando ele vê uma cruzinha, uma medalhinha de guerra. Era um combatente. Aquilo dá um gatilho no Jon, né, cara? Ele fica começa a lembrar dos momentos enquanto ele esteve em guerra e tudo mais, de amigos que ele perdeu. E ele dá ali uma despirocada, né, nessa hora aí. Sim, mas do Jon já é de se esperar, cara. Agora, quando o Carlos começa... E tem o Carlos cômico, que, enfim, é a parte leve da série. Me lembra muito o Dean, de Supernatural, em muitos momentos, que ele também tinha essas sacadas, essa ironia toda, que fazia a gente rir.
E o Carlos tem isso praticamente o tempo todo, mas de repente, cara, ele dá aquela virada e conta uma história de quando ele estava na guerra do Vietnã, observando, né, o cigarro que parecia um vagalumes tão lindo, até que ele descobriu que eram os Vietcongues que ele estava olhando. Então tem toda a parte séria de um personagem até então engraçado, um personagem que tá ali para fazer rir com aquelas sacadas maravilhosas dele, mas ele conta aquele pedaço bem sério, bem dramático, que os próprios veteranos começam a aplaudir a narrativa dele. Então eu achei fantástico essa virada do ator, que é um ator engraçado, é um personagem engraçado, mas que também pega essa parte séria, essa parte mais dramática. Até que a própria Latika, ela comenta, não, John e Carlos são 2 soldados treinados, que até o momento a gente não tinha parado pra pensar, Carlos é um soldado treinado? Não, ele parecia só aquela coisa, né, alvoroçada ao longo da série. Sim, que é um dos mais importantes de todos. E agora, eu queria só colocar aqui a minha impressão do ator que faz o John Winchester. Eu acho que ele tá um pouco perdido ainda nesse enredo todo. Não é um cara que tem aquela sacada, que tem aquele... Ele me lembra também o Sam do início de Supernatural. Porque depois, sim, virou um personagem mais aprimorado, um personagem mais importante, mas se lembrar ali aqueles episódios iniciais, o ator era travado completamente, enquanto o Jensen Ackles era o ator que levava a série nas costas ali, e o fez por muito tempo. Então ele me remete muito a essa pegada, assim, parece que o cara tá meio travado ainda, nesse início de trama. Edu, mas isso eu creio também que é natural, cara. No Supernatural, realmente... Vamos lá, nas 2 primeiras temporadas, o Jim, ele segura a série do Supernatural de uma forma espetacular. Ele segura com a sua rotina de caça, com sua inteligência, com a sua ironia, que ele é muito divertido também. E o Sam tem aquele ar mais tipo, eu tô aqui, mas não queria estar aqui. Eu tô fazendo, mas não queria estar fazendo, sabe? Tá chato. Mas a partir ali da 3ª temporada até o final, cara, o protagonismo, eu falo sem medo de errar, é todo do Sam. É difícil você refazer um personagem que já existe, né? Porque é um personagem que já existe em Supernatural e ele tem que fazer aquele personagem jovem. Então ele não pode ter toda essa espontaneidade que teria se fosse um personagem novo, como o Carlos, por exemplo, que pode ser moldado. Eu entendo esse pedaço, mas eu não acho que o ator tá um pouco fraco, tá precisando trabalhar um pouco mais na área de atuação dele, sem maldade alguma. Não é demérito pra série aqui, Rubão, mas eu acho que tá faltando aquele protagonismo nele. Que nem, você tá assistindo Supernatural, tá na 1ª temporada, correto? Sim. O que os irmãos estão fazendo agora? Estão buscando quem? Quem que eles estão procurando? Pois é, exatamente. Ou seja, John já existe, então ele tem que fazer um personagem que a gente já tem uma referência. Compreendo isso. Mas aquela falta de protagonismo dele é não sei, um pouco que tá incomodando, eu diria, os fãs da série. Cara, olha, eu, como alguém que já assistiu essa temporada, eu falo, cara, no final eu quero que você responda essa pergunta, Edu. A pergunta é a seguinte: quem pra você foi o protagonista da série? Eu vou falar pra você o nome, cara, que você vai falar, não é. Pra mim é o Samuel. Daqui pro final você vai ver a relevância que esse personagem vai ter na série aí. Samuel Campbell. Enfim, mas voltando aqui ao que o Edu tá fazendo. Samuel Campbell, que é... Exatamente, pessoal. Exatamente, é uma musiquinha aí, ó. Mas vamos lá. E o Carlos e o John, como o Edu bem disse, eles estão agora no grupo de terapia do hospital dos veteranos, porque eles querem investigar esse caso. Só que o Carlos, como o Edu bem disse, acaba se envolvendo, acaba contando a história e tal. Ele acaba meio que gostando da terapia, né, Edu? Ele, achei um terapeuta, até ele falou isso no final, curti, porque ali talvez ele expôs sentimentos que ele nunca tinha dito pra ninguém, né? Ele viu uma oportunidade ali. E o John não tá sabendo lidar muito bem com isso nesse episódio. Enquanto eles estão lá no hospital tentando descobrir o que aconteceu e investigando os médicos, enfim, a Latika e a Mary, elas discutem sobre a morte de uma outra personagem que chama-se Meg. Lembra da Meg, Edu?
Lógico que não, porque ela não Prima apareceu, só aparece da- o quarto dela. Sim, mas fala-se muito dela. É a prima da Mary, que foi Caçadora. morta por uma dessas entidades. É tudo que eu sei até o momento, né? Uma pessoa que marcou muito a vida dela, cuja morte recente ainda está muito ativa ali na vida dela. E ela está muito ligada na Meg, tanto que o quarto da Meg é intocado. Tem até aquela cena quando o John vai procurar um banheiro, ele fala que precisa tomar um banho rápido, e ele vai, não, o banheiro não é aqui, saia. E aí a Lata Exato. explica pra ele, não, esse é o quarto de Meg. Exatamente. E elas. Então, nesse episódio é quando ela tem a coragem de entrar no quarto da Meg. Ela falou: puxa, tem que sobressair nessa situação, preciso superar isso. E quando ela entra no quarto da Meg, que até então estava intocável, a Mary encontra nos livros da Meg a resposta para o que é que eles estão enfrentando no hospital, que é o quê, Edu? Aí aquele Deus, como disse o Rubão, Mas Neto, que é nada mais nada menos que a representação do Deus Marte, né, da mitologia. Exatamente. Só que Exato. isso aí frustrou muitos fãs da série, Rubão, que como eu estão acompanhando episódio por episódio, porque não foi uma atuação brilhante, sejamos francos aqui, não é um ator de impacto que representou o monstro da semana, que não era exatamente um monstro, né, uma entidade da semana, mas a trama em si foi interessante, porque ele consegue projetar um universo quase que paralelo, mostra o que até então não existia, que era uma amizade entre John e Carlos, que não tinha, era quase uma rivalidade. O Carlos praticamente humilhou o John desde o primeiro episódio ali, com o seu jeito descolado de ser. E naquele momento não, eles se abraçam ali, tem todo um companheirismo de soldados entre os dois e, claro, acontece aquela cena que o John já tinha visto no seu passado não tão remoto assim durante a Guerra do Vietnã, quando um de seus companheiros de batalha pisa numa mina. E é o que acontece com o Carlos. Então essa parte eu achei muito interessante. Na questão de monstro da semana ou entidade da semana, eu acho que deixou a desejar. Foi muito fraco, não estava à altura dos monstros que nós vimos até então. Também achei, Edu, também achei fraco a atuação desse ator. Eu concordo contigo que a ideia é muito boa. A ideia é top, legal. Excelente. Mas o ator talvez não ajudou muito. E na morte dessa figura também, já passando um pouco o final, ele fala uma coisa que eu, sinceramente, achei que o enredo pisou muito na bola. Quando ele está prestes a morrer, ele olha pro John e fala: agora você está pronto para lutar contra o Zacrida. O que o Deus Romano tem a ver com o Zacrida? Sabe, ficou meio... Não entendi. Sinceramente, e sem essa acrescentar parte absolutamente nada, né? E tá, vamos lutar contra a Crida, que vai destruir a todos, inclusive esses demônios, entidades, monstros, vai destruir com tudo. E essa criatura não acrescentou absolutamente nada. Tava ali matando veteranos, quis matar o John, mas curou o John das feridas ao mesmo tempo, que ia matá-lo. Também não entendi aquele pedaço. Exato. Mas os Zacrida, eu já sei quem são e como eles foram feitos, porque isso daí aparece no último episódio de Supernatural. Na 16ª temporada, no último episódio aparece como os Zacrida são feitos. Cálice! Então eu não vou falar. Todo o pessoal aqui que está nos assistindo. Eu não vou falar mais nada, mas enfim. Eu vou ficar quieto, tá? Nesse meio tempo aí, a Mary acaba encontrando o repórter novamente em um parque. A Mary está andando com a Latika e tudo mais. Mas por que ela encontra com ele? Porque ela acabou descobrindo que esse repórter também estava investigando a morte daquele veterano. E ela falou: poxa, por que esse cara está investigando isso? Eu digo uma coisa para vocês: preste muita atenção nesse repórter aí, que ele vai ter um papel interessante daqui pro final dessa temporada, viu? Não é em vão a entrada desse personagem, viu, Edu? E muito menos da policial. Não, acho que todos os personagens até o momento tiveram um papel importante e vão desenvolver ao longo da trama, é o que eu espero. A minha única ressalva continua aqui, pessoal, me critiquem se quiserem, deixem aqui nos comentários, é a atuação do ator que está fazendo o papel de John Winchester. Estou decepcionado. A Mary também não tá assim muito alta no meu conceito, não. Tem personagens femininas ali muito melhores. A Lata, pra mim, é a melhor de todas. Fã de carteirinha aqui da atriz e da personagem. E quanto aos outros personagens, o Carlos hoje leva o troféu Ogro de atuação, sem dúvida alguma. Rubão, em quem você vota para o troféu Ogro da semana?
Ah, essa foi o Carlos de novo, né, cara? Ele roubou toda aí a cena, mandou muito bem nas suas ironias, no seu. É um ator muito bom também, né, cara? É um ator fantástico. espetacular. Ele me lembra cara. muito Russell Brand. Não sei se você vai lembrar quem é um comediante Russell britânico Brand. que fez diversos filmes. Quando era mais jovem, então, era muito parecido, mas uma versão britânica do Carlos. Então, assim, e fazendo esse papel, parece que foi feito para ele, né, para o ator. Não parece que ele está atuando, ele está ali iluminando a série. Não, estou muito satisfeito com a atuação desse ator, de todos, com exceção daquele que faz o que deveria ser o protagonista até o episódio 4, pessoal. Mais uma vez, eu acompanho cada episódio que nós falamos aqui na sequência. Então, quem sabe, na semana que vem, com o episódio 5, pensei, olha, realmente me surpreendeu. Fica aí nossa homenagem pro ator Jojo Fleitas, que é o ator aí que faz o Carlos. Só para não ficar sem o final desse episódio, o episódio vai acabar com a Mary e a Latika chamando o Carlos para morar com elas no quarto que era de Meg. E o John aí, a última cena do episódio é ele chorando no banheiro e sua mamãe o abraçando porque ele tá com seus traumas à flor da pele. Tá vendo por que esse cara me irrita? Tá vendo por que, Rubão? Mas às vezes também, Edu, não é nem o ator, é o roteirista, cara. A produção, às vezes. Eu acho que o ator em si, nesse episódio, o Drake, que é o ator, ele fez um papel legal, cara, mas talvez o enredo não ajudou ele, sabe? Eu penso assim, cara. Não, pode ser, mas eu também vejo um ator muito jovem, muito inexperiente, ele tem 20 e poucos anos, pegando um personagem que, mais uma vez, já existe, tendo que reproduzir esse mesmo personagem jovem, não é uma tarefa fácil. Então, toda a minha simpatia aqui, eu compreendo o que esse jovem rapaz está passando, mas a sua atuação ainda assim, na minha opinião aqui, Rubão, até o presente episódio não está à altura do protagonista. Sim, eu entendo, Edu, eu entendo o que você está dizendo aí, mas vai melhorar. Vai melhorar muito ainda aí o papel do Sr. Winchester. E, cara, a série só tem a evoluir. E, Edu, será que foi renovado para a segunda temporada, cara? Tem informação? Tenho, mas não vou contar. Tá? Na semana que vem, talvez eu fale mais a respeito disso. E a gente vai fazer um especial aqui só sobre os atores e personagens, é claro, depois que a gente terminar de falar dos episódios. Não é uma série longa, são 13 episódios da primeira temporada e não sei se vai ter, fiquem aqui com a gente e descubram. Pessoal, obrigado por todos que estiveram aqui com a gente. Continuem acompanhando. Semana que vem, episódio 5, The Winchesters, aqui no Papo de Ogro Especial. Rubão, valeu. Pessoal, curte, se inscreva, compartilha este vídeo para que a gente traga mais conteúdo para vocês. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.